Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nesse vídeo nós vamos ver mais um desafio da série Desafios e Job Interviews que encontra-se no canal dentro da playlist com esse mesmo nome. O desafio desse vídeo é o seguinte: A, B, C, D e E são cidades que estão nos vértices A, B, C e D e no centro, a cidade E, de um quadrado de lado L, conforme representa a figura ao lado. A pergunta é a seguinte: como você deve conectar as 5 cidades por uma malha viária que, em primeiro lugar, seja formada apenas por segmentos de reta? Então eu não posso ligar as cidades por curvas, eu tenho que ligar as cidades por segmentos de reta. E em segundo lugar, eu quero que essa malha viária tenha o menor comprimento total possível. Por exemplo, você poderia encontrar essa solução. Será que essa solução é a malha viária que tem o menor comprimento total possível? Dá uma pensada aí e se você quiser saber a resposta, continue assistindo e eu te vejo do outro lado. Como eu disse, essa é uma solução possível, mas como você já poderia suspeitar, não é a solução que tem o menor comprimento total. Essa é uma outra solução possível, mas talvez para sua surpresa, também não é a solução com menor comprimento possível. Então, que tal pensarmos em uma solução com uma configuração intermediária entre as duas anteriores? Então, em vez de eu ligar por segmentos de reta, como você viu na primeira solução que eu coloquei, ou em vez de fazer as diagonais, que tal imaginar que a solução pode ser uma solução intermediária? Lembrando, as cidades estão sobre os vértices, as cidades A, B, C e D estão sobre os vértices e a cidade E sobre o centro de um quadrado de lado L. Então essa distância da cidade B até esse segmento de reta, se eu continuasse aqui esse segmento de reta, então a distância de B até esse segmento de reta aqui seria L sobre 2. E se eu chamar essa distância, que seria esse pedaço aqui da minha malha viária, se eu chamar de X, então veja só, o total aqui seria L. Como eu estou chamando esse pedaço de X, o que sobra para esse lado e esse lado seria L menos X. Então só para esse lado seria L menos X sobre 2. Se eu chamar esse pedaço aqui, esse segmento aqui da minha malha viária de L, eu posso aplicar o bom e velho teorema de Pitágoras, que vai dizer que L ao quadrado é L menos X sobre 2 ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado, dando L aqui, o Lão ao quadrado. Quem é o comprimento total, o CT, comprimento total da minha malha viária? Seria 4 vezes esse comprimento aqui, Lão, então é 4 vezes raiz quadrada dessa coisa toda aqui, mais esse pedaço aqui, X. Então o comprimento total da minha malha viária seria 4 vezes Lão mais o X. Se você se lembrar da sua aula de cálculo, para encontrar o X que minimiza o comprimento total, veja, o comprimento total é uma função de X. Dependendo de X que eu escolher aqui, eu vou ter o meu comprimento total. Então, se você lembrar da sua aula de cálculo, para encontrar o X que minimiza essa função toda, eu preciso fazer a derivada do comprimento total em relação a X, que eu já fiz a continha aqui para você, vai dar essa expressãozinha bonitinha, e eu tenho que igualar a primeira derivada a zero. Era assim que você encontra o ponto máximo ou o ponto mínimo de uma função. Se eu resolver, eu vou encontrar aqui o X que vai minimizar essa função. Já explico porque é o X que minimiza, mas derivando, fazendo a primeira derivada e igualando a zero, eu vou encontrar o X, que é o X que vai minimizar a função, que é L que multiplica 1 menos 1 sobre raiz de 3. Isso aqui vai dar mais ou menos 0,4 vezes L. Então, só para você ter uma ideia,
se aqui esse comprimento total é L, aqui seria 0,4, aqui eu teria 0,3 vezes L e aqui eu teria 0,3 vezes L. E se eu substituir esse X para encontrar o comprimento total da minha malha viária, eu encontraria que o comprimento é 1 mais raiz de 3 vezes L, que vai dar mais ou menos 2,7 vezes L. Como eu faço para saber que efetivamente esse é o X que vai minimizar o comprimento da minha malha? Você tem que lembrar também da sua aula de cálculo que você tem que fazer a segunda derivada daquela função que representa o comprimento total. Faz a segunda derivada, vai dar essa coisinha feinha aqui. E aí você calcula essa segunda derivada no X que você encontrou e vai dar um número maior do que zero. E aí isso vai confirmar, quando a segunda derivada calculada nesse X é positiva, vai confirmar que realmente aquele é o X que minimiza o comprimento da minha malha viária. Só de curiosidade, se a solução então que tem o menor comprimento total é essa daqui que eu estou mostrando, você talvez possa ter pensado nessa solução, né, que era pegar as duas diagonais desse quadrado. Se você pegasse isso, o comprimento total que você acharia seria 2 vezes o comprimento de uma diagonal. O comprimento de uma diagonal seria L vezes raiz de 2. O comprimento das duas diagonais seria 2 vezes raiz de 2 vezes L, que dá mais ou menos 2,8 vezes L. Veja que 2,8 L é maior do que 2,7 L. Então se você comparar, né, esse número aqui, 1 mais raiz de 3 vezes L, sobre 2 vezes raiz de 2 vezes L, dividir um pelo outro, né, o comprimento que é o ótimo, né, o menor comprimento, sobre esse comprimento que talvez você imaginou que fosse o ideal, você vai perceber que a razão entre os dois dá menos do que 1, obviamente, dá 0,966, mostrando, né, só confirmando que de fato essa solução que eu mostrei aqui, ela é melhor do que essa solução da diagonal. Então é isso. Esse é um desafio cuja resposta não é tão intuitiva. Espero que você tenha gostado e vejo você no próximo desafio. Até lá!